A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma das alianças militares mais importantes da história moderna, fundada em 1949, com o objetivo de garantir a segurança coletiva e a defesa mútua entre seus membros. Criada no contexto pós-Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria, a OTAN surgiu como uma resposta à ameaça representada pela União Soviética e pela expansão do comunismo na Europa. O princípio central da aliança é o artigo 5 do Tratado da OTAN, que estabelece que um ataque armado contra um ou mais membros será considerado um ataque contra todos, reforçando o compromisso de defesa coletiva. Você está na EUV Entretenimento e neste vídeo vamos explorar as principais características desta renomada organização e analisar as possíveis consequências de uma eventual saída dos Estados Unidos. A importância da OTAN reside não apenas em sua capacidade de dissuasão militar, mas também em seu papel como um fórum de cooperação política e estratégica entre países democráticos. Atualmente, a organização conta com 32 países membros, dos quais 2 estão localizados na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e os demais 30 pertencem à Europa. Como mencionamos, a OTAN foi criada com o objetivo de defender seus membros de uma potência militar, em especial a União Soviética e seus possíveis aliados. Durante décadas, seus sofisticados equipamentos bélicos e sua estratégia geopolítica representaram uma preocupação constante para a soberania dos países europeus e, por que não dizer, também para os Estados Unidos, que sempre foram um dos pilares centrais da aliança. A OTAN não apenas garantiu a segurança coletiva, mas também serviu como um mecanismo de dissuasão contra ameaças externas, mantendo a estabilidade em um mundo marcado por tensões geopolíticas. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar fundamentada na cooperação coletiva e na divisão de responsabilidades entre seus membros. Para manter a organização em funcionamento, há regras e mecanismos que regulam as divisões orçamentárias, a distribuição de tarefas e a colaboração entre os países. A OTAN opera com 3 tipos principais de orçamentos: o civil, que financia a estrutura administrativa; o militar, destinado a operações conjuntas e infraestrutura de defesa; e o Programa de Investimento em Segurança, focado em projetos de infraestrutura estratégica. Cada país contribui conforme sua capacidade econômica, garantindo que os custos sejam compartilhados de forma equilibrada. A aliança baseia-se no princípio de defesa coletiva, onde um ataque a um membro é considerado um ataque a todos. Além disso, os países são incentivados a se especializar em áreas específicas, como cibersegurança ou logística, para evitar duplicação de esforços e maximizar a eficiência. Operações conjuntas, como missões de paz ou treinamentos, são realizadas com contribuições de tropas e recursos de diversos membros, muitas vezes lideradas por nações com maior capacidade militar. A estrutura de comando é unificada, com o secretário-geral atuando como representante político e o comandante supremo aliado na Europa, responsável pelas operações militares. No entanto, a OTAN enfrenta desafios, como a desigualdade nas contribuições, onde alguns países não atingem a meta de gastos em defesa, gerando tensões. Os Estados Unidos desempenham um papel central na OTAN, tanto em termos financeiros quanto militares, o que reflete seu peso estratégico dentro da aliança. Essa influência é evidente quando analisamos os números relacionados ao orçamento, equipamentos contingentes e liderança política e militar da organização. Contribuição financeira. Os Estados Unidos são o maior contribuinte financeiro da OTAN, responsável por cerca de 70% do gasto total em defesa da aliança. Em termos absolutos, isso representa centenas de bilhões de dólares anualmente. Por exemplo, em 2023, os Estados Unidos gastaram aproximadamente 860 bilhões de dólares em defesa, enquanto a maioria dos outros membros da OTAN não atinge sequer a meta acordada de 2% do PIB em gastos militares. Essa disparidade gera críticas frequentes, especialmente porque muitos países europeus dependem fortemente da proteção militar americana. Os Estados Unidos possuem um arsenal militar avançado
e diversificado, incluindo aeronaves de última geração, porta-aviões, sistemas de defesa antimísseis e capacidades nucleares. Eles são responsáveis por fornecer grande parte da tecnologia e logística necessárias para operações da OTAN, como sistemas de comunicação, inteligência e vigilância. Além disso, os Estados Unidos mantêm bases militares estratégicas em várias regiões do mundo, o que amplia a capacidade de projeção de força da aliança. Se os Estados Unidos saíssem da OTAN, as consequências para a Europa seriam profundas e abrangentes, afetando desde o orçamento de defesa até o equilíbrio de poder dentro da aliança. Os Estados Unidos contribuem com cerca de 70% do gasto militar da OTAN, e sua saída criaria um vácuo financeiro significativo. Países europeus, como a Alemanha, que atualmente gasta 1,5% do PIB em defesa, teriam que aumentar drasticamente seus investimentos para compensar a ausência americana. Sem a proteção militar e o apoio financeiro dos Estados Unidos, a Europa teria que enfrentar sozinha ameaças como a Rússia, que continua a expandir sua influência na região, a China, que avança tecnologicamente e militarmente, e até mesmo nações como o Irã, que desafiam a estabilidade global. Essa reestruturação exigiria não apenas aumentos significativos nos gastos com defesa, mas também uma maior cooperação entre os países europeus. Iniciativas como a Cooperação Estruturada Permanente da União Europeia ganhariam ainda mais relevância, buscando fortalecer a autonomia estratégica do continente. No entanto, a falta de coesão e as diferenças políticas entre os membros poderiam dificultar esse processo. Em última análise, a Europa teria que se adaptar rapidamente a um novo cenário geopolítico, onde sua segurança e soberania dependeriam cada vez mais de seus próprios recursos e capacidade de união. Mas agora, como sempre, queremos saber de você. Na sua opinião, em um futuro próximo, os Estados realmente irão se desvincular da OTAN ou tudo não passa de uma estratégia, um blefe para pressionar os outros países?